Vou então começar. Hoje então estamos aqui para apresentar Málaga, para fugir também um bocadinho aos destinos mais conhecidos em Espanha, como Madrid e Barcelona. Málaga é uma cidade, como eu disse anteriormente, que também tem bastante capacidade para receber mais. É de facto a sexta maior cidade em Espanha, mais populada, digo. Ai, menina, meu treinamento de Málaga que você mandou. Ah, então vai. Vai que eu vou ter que ligar para você. Peraí, mas... Peço desculpa que estava aqui a ouvir alguém a falar. Como eu estava a dizer, tem cerca de 575 mil habitantes aproximadamente. Málaga recebe 18 milhões de passageiros por ano, tem um aeroporto localizado a cerca de 8 km do centro da cidade, ou seja, que é bastante perto. Operam mais de 45 linhas aéreas e Málaga também tem praticamente voos para todas as cidades na Europa. Recomendamos, podemos fazer um programa só em Málaga, mas também recomendamos um programa combinado. Isto porque temos Madrid, que fica em avião de voo, dura mais ou menos 1 hora, em trem 2 horas e 38 minutos aproximadamente. De Barcelona demoramos 1 hora e meia em voo, também é bastante acessível e o tempo é bastante curto. E depois temos então também Sevilha, que fica em trem, fica mais ou menos aproximadamente 1 hora e 55, que também é bastante aceitável e podemos combinar programas com estes 3 destinos, por exemplo. Málaga tem também o segundo porto de cruzeiros da Península Ibérica e com uma grande atividade comercial, ou seja, que também possibilita a recepção de cruzeiros. Passando então aos hotéis que nós temos disponíveis para oferecer em Málaga. Temos, por exemplo, o Gran Hotel Miramar, em Málaga, um 5 estrelas, que fica localizado na zona de La Caleta, que é a zona mais fronteiriça, ao pé da praia. A fachada do hotel é orientada ao mar Mediterrâneo, por isso conta com umas espetaculares vistas sobre a Baía de Málaga. Fica mais ou menos a 5 minutos a pé dos museus Thyssen e Picasso, que são dois museus bastante conhecidos em Málaga, e possui cerca de 200 quartos e um centro de convenções para 700 pessoas, com 5 breakout rooms, salas de reuniões. Como podem ver no mapa, nós em todos os hotéis vamos pondo o mapa para que vocês também possam identificar a distância da estação e do aeroporto, ok? Queria também frisar que este hotel conta com 5 restaurantes dentro do próprio hotel, ou seja, que também, por outro lado, também conta com uma oferta gastronómica bastante diversificada. Temos também o Hotel Vinci Posada del Pátio, também um 5 estrelas. Este fica situado no centro de Málaga, com 109 quartos, piscina, clube de jazz e 4 salas de reuniões. Agora, com o Hotel AC Málaga Palácio, um 4 estrelas, tem uma magnífica localização no centro histórico com vistas sobre o Porto de Málaga e sobre a Baía também, com 214 quartos e 7 salas de reuniões com capacidade máxima para 1000 pessoas. O AC Málaga Palácio tem um terraço com uma espetacular piscina, para a vossa curiosidade também, e como podem ver, a localização é bastante cerca da estação, um bocadinho mais longe do aeroporto, mas também o trajeto faz em pouco tempo. Do outro lado temos o Hotel Barceló Málaga, também um 4 estrelas. Está posicionado como um dos melhores e mais modernos hotéis de negócios em Espanha. Conta com 221 quartos e um centro de convenções para 1200 pessoas, para máximo 1200 pessoas. Este hotel situa-se também no centro histórico da cidade, mas tem uma característica particular porque tem acesso direto à estação do trem. Ou seja, que se viajarem em trem, desde Madrid ou desde Sevilha, por exemplo, este hotel tem acesso direto à estação.
Temos também o Hotel NH Málaga, também um 4 estrelas, situa-se no núcleo histórico da cidade, muito perto da estação também, e perto da Alcazaba, que mais à frente já vou referir, que é um dos monumentos mais visitados em Málaga, da Catedral, também perto dos museus e do Teatro Romano, com 14 salas de reuniões para um máximo de 3.000 pessoas. Agora, passando... peço desculpa, ainda falta-me aqui um hotel, já me ia adiantar. Temos também o Hotel Palácio de Solécio, um 4 estrelas. É um hotel construído sob um edifício histórico do século XVIII. Posteriormente foi convertido num boutique hotel de excelência em Málaga. Possui 68 quartos e a curiosidade também deste hotel é que o chefe do hotel, do restaurante do hotel, é José Carlos Garcia, que é um chefe com uma estrela Michelin. Ou seja, que comida boa não falta também. Agora sim, como eu estava a dizer anteriormente, passando às atividades que podemos oferecer em Málaga, são imensas. Eu vou-me focar... tivemos que elegir umas quantas atividades para poder apresentar hoje, mas temos uma oferta mais diversificada. Portanto, das que nós achamos que deveríamos apresentar hoje são, por exemplo, o tour panorâmico, que é que não se pode perder. O tour panorâmico pode ser perfeitamente personalizado, dependendo do grupo, dependendo do que querem visitar. Neste caso, podemos fazer um tour panorâmico com 2, 3 paragens. Temos, por exemplo, uma das paragens, isto são exemplos, como eu disse, o tour pode ser perfeitamente personalizado. Temos o Centro Histórico, que podíamos organizar uma paragem aqui, ou a Catedral, o Moelha 21, que é o Cais 1 de Málaga, que é bastante conhecido, ou a Praça de Touros La Malagueta, ou então a Alcaçaba, que era, como eu estava a dizer, um dos monumentos mais bonitos, a meu ver, em Málaga. Por outro lado, temos os museus. Málaga tem 3 extraordinários museus. Temos, por exemplo, o Museu Pablo Picasso, o Museu Thyssen, Carmen Thyssen, ou o Museu Pompidou. Aqui no mapa em baixo podem ver mais ou menos a localização dos museus. Estes são, por exemplo, são 3 exemplos de museus que se podem visitar em Málaga. À frente vou dar um exemplo de mais um museu, mas para que tenham uma ideia também do que há em Málaga. Podemos também oferecer rotas em bicicleta ou em Segway. As rotas em bicicletas, podemos fazer exatamente, por exemplo, pegando no exemplo que dei para o tour panorâmico, podemos fazer paragens personalizadas, ou seja, onde o cliente quiser, seja em Alcaçaba, seja no centro histórico da cidade. A rota em bicicleta dura aproximadamente, dependendo do tempo que o cliente queira, obviamente, mas pode durar entre 2 a 3 horas. Já a rota em Segway tem mais ou menos a duração de 1 a 2 horas. Por outro lado, temos a cervejaria Vitória, que é um espaço de aproximadamente 3.000 metros quadrados. Está localizada a 15 minutos do centro de Málaga. A visita à fábrica Vitória é realizada da seguinte forma. Começamos a visita pela sala de fabricação, depois a sala de embalagem, vamos visitar a parte do museu, a sala de degustação e, por fim, terminamos com um pequeno aperitivo dos produtos de Málaga e também com um pequeno workshop de como tirar a perfeita canha, a famosa canha em Espanha. Ou seja, que também é bastante curioso e é diferente, assim que também gostamos de oferecer experiências diferentes. A fábrica Cervejaria Vitória aceita grupos entre 15 a 50 pessoas. Por outro lado, e como não poderia deixar de ser, visto que Málaga é uma cidade de mar, também conhecida pelas suas praias, pelo seu mar, oferecemos também a possibilidade de fazer um passeio em catamarã. Este passeio pode durar entre 2, 3 a 4 horas. Podemos tomar um banho em alto mar. Também podemos fazer um churrasco a bordo, ou seja, que as opções aqui também são diversas.
E é uma experiência que, obviamente, com o calor do sul de Espanha, fica sempre bem. Como eu referi anteriormente, ainda faltava um museu, que neste caso é o Museu do Vinho. Oferecemos a oportunidade também de visitar o Museu do Vinho de Málaga, porque Málaga também, o sul de Espanha, também tem vinhos excelentes. Assim que oferecemos a possibilidade de fazer a visita ao museu, com uma degustação de vinhos em seguida. Oferecemos também a possibilidade de fazer um workshop de cozinha, de cozinhar uns pratos tradicionais espanhóis. A curiosidade do workshop em Málaga é que temos o mercado de Taraçanas exatamente a 5 minutos a pé do sítio, do local onde se faz o workshop. Ou seja que, neste caso, propomos que se faça uma visita ao mercado e então depois começar então com o workshop de cozinha. Este workshop de cozinha, os clientes podem escolher o tipo de prato que querem aprender a cozinhar, seja uma paella, seja uma tortilha de batatas, seja um gazpacho, algo típico espanhol. Portanto, também se pode fazer, por exemplo, o menu à base de tapas, que também é bastante espanhol. Temos essa diversidade. Esta atividade dura, em média, mais ou menos, em média não, peço desculpa, no total, umas 4 horas. Depois, muito curioso, e como é uma tradição em Málaga, temos a experiência espeto. A experiência espeto é, basicamente, vou explicar, mas começando pelo número ideal de participantes para esta experiência, este workshop, seria de aproximadamente 30 pessoas, ainda que possamos ir até às 50 pessoas. Esta atividade começa com um passeio de 1 hora, aproximadamente, pelo bairro de Pedralejo, que é o bairro dos pescadores em Málaga. Poderemos incluir uma visita aos estaleiros ou ao clube de remo, por exemplo, também é possível de se organizar. O workshop de espetos no inverno, aconselhamos que seja realizado para um almoço, no verão mais para um jantar, por exemplo. O grupo terá uma sala privada, basicamente, num restaurante, e terá um mestre espeteiro, o mestre da experiência do espeto, que vai explicar ao grupo, basicamente, a ciência que está por detrás de fazer uma espetada de peixe. Esta atividade, combinada com jantar ou almoço, é de aproximadamente 1h30 de atividade, 1h30 de comida. Temos também, e também para seguir a linha de oferecer coisas diversificadas, uma observação astronómica, porque o sul de Espanha conta com céus tão limpos que é possível realmente fazer uma atividade como a observação astronómica. Basicamente é observar todas as constelações através de telescópios e sinceramente, visto que Espanha também, o sul de Espanha é caracterizado pelos seus céus tão limpos, é uma experiência que não deve ser perdida. Temos também um workshop distinto, que é um workshop de vidro, ideal para grupos entre 10 a 30 pessoas. Neste caso, com Viarca, que é um fabricante de vidro artesanal, especializado em chumbo. Nas 2 horas que dura a atividade, os participantes vão receber a explicação de como é que o vidro é trabalhado à mão e de como é que se trabalha também a técnica do mosaico ou das peças Tiffany. Os clientes podem desenvolver as suas próprias peças de mosaico ou de Tiffany para recordação e também podemos oferecer com este workshop uma visita ao Museu do Vidro. Por outro lado, e também mais para relaxar, temos Hammam Al-Andalus, que é uma cadeia de hammams de luxo em Espanha. O de Málaga é um dos mais bonitos e permite grupos até 60 pessoas. Para quem não sabe o que são hammam, o grupo Hammam são banhos árabes.
e visto que o de Málaga é foi eleito um dos mais bonitos, por que não também oferecer uma experiência mais relaxante a um grupo. Passando do relaxante a uma atividade com mais adrenalina, temos a atividade de jeeps e buggies. Basicamente são veículos de 4x4. Os jeeps podem recolher os clientes à porta do hotel, levando-os até a um circuito montado que temos. Aí os clientes podem se dividir e fazer uma atividade, uns de jeeps, outros de buggies, e depois alternar, para que todos possam desfrutar da mesma experiência. Sobre os restaurantes em Málaga, temos bastantes. Neste caso temos El Pimpi, José Carlos Garcia, Los Patios de Beatas, Candado Beach, El Balneario, Montana, Soho Amazónico, Factory, La Terraza de Aduana, El Merendero de António Martins. São só alguns exemplos de restaurantes que vamos falar hoje, para também ficarem com uma ideia de que oferta gastronómica é que temos em Málaga. Falando da Bodega Bar El Pimpi, é uma adega bastante tradicional, dividida em diferentes salas e pátios, cada um com um ambiente particular. Neste caso temos salas privadas para 100, 37 e 20 pessoas, e 27 também. Como já tinha referido anteriormente, José Carlos Garcia, um chefe com estrela Michelin, também tem o seu próprio restaurante, que é localizado no Cais, no Muelle Uno, no Porto de Málaga. Conta com um jardim vertical, como podem ver na imagem aqui à esquerda, e tem uma capacidade máxima para 160 pessoas. Por outro lado, temos o Pátio de Beatas, localizado a poucos metros do Museu Picasso. O Pátio de Beatas é uma vinoteca, um restaurante de vinoteca, é o maior da Andaluzia, conta com mais de 20 anos de experiência. Basicamente, o espaço é a junção de dois edifícios, um dos edifícios do século XVIII, outro edifício do século XIX, e estão unidos por uma cristaleira, como podem ver na imagem, e tem salas privadas com capacidades para 50, 40, 34 e 24 pessoas. Candado Beach, com umas vistas espetaculares à praia, como podem ver nas imagens. Este restaurante possui uma sala com capacidade máxima para 160 pessoas. Tem também uma zona de praia com espreguiçadeiras e com camas balinesas, e também tem um lounge bar. É uma verdadeira experiência pé na areia em Málaga. O Balneário Banhos del Carmen, também um espaço pé na areia, como podem ver nas imagens. Abriu em 1918 como spa e hoje em dia funciona como restaurante e tem uma capacidade máxima para 150 pessoas. Depois, Restaurante Montana, situado no centro histórico do bairro de Vitória, é um palacete do século XIX. Foi uma residência de um cônsul alemão e pertenceu também à família Picasso. Este restaurante tem um jardim tranquilo e um pátio interior, e tem salas privadas para 12, 20, 60, 80 e 100 pessoas. Temos também o Soho Amazónico, localizado no bairro de Soho. O espaço tem 1000 metros quadrados. Neste caso, nós recomendamos apenas esta zona do restaurante, com capacidade máxima para 90 pessoas, ou em cocktail para 150. O espaço é bastante grande, mas esta é a sala que realmente recomendamos para realizar eventos. Também no bairro de Soho temos La Fábrica, com um espaço de 1200 metros quadrados, divididos entre a sala com capacidade máxima para 100 pessoas, a plateia para 90 pessoas, ou uma pequena sala para degustações para 25 pessoas.
A Terraça de la Aduana, com vistas incríveis panorâmicas sobre Alcaçaba, tem uma capacidade máxima para 30 pessoas. Como o espaço é diáfano, grupos a partir de 70 pessoas pedem exclusividade. Depois, El Merendero de António Martín, que tem capacidade máxima para 110 pessoas, que se situa no Passeio da Malagueta, a poucos metros da praia. É composto por 3 áreas: o terraço com vista para o mar, a sala de estar com capacidade para as 100 pessoas que referimos e uma sala informal de tapas. Por último, temos então a Reserva del Olivo. A Reserva del Olivo está localizada no coração de Málaga. Oferece um grande terraço e um bar. À entrada temos logo um bar. Também uma sala de jantar com capacidade máxima até 80 pessoas. No piso superior tem também salas de jantar com capacidades para 15 e 10 pessoas. Passando então aos vénios, temos, por exemplo, também são alguns dos exemplos que vamos dar, não podemos falar tudo, nem tínhamos tempo. O Museu Automobilístico e da Moda, o Museu Carmen Thyssen, o Museu Picasso, Castilho de Santa Catalina, a Hacienda del Alamo, a Hacienda Nadales e o Palácio del Limonar. São alguns dos vénios que vamos dar a conhecer aqui hoje. Neste caso, o Museu Automobilístico e da Moda abriu em 2010, possui cerca de 94 veículos, 320 peças de alta costura e também peças de arte contemporânea. A capacidade total é de 1.500 pessoas, no entanto possui salas privadas para 900, 600 pessoas em cocktail, 170 pessoas ou 150 pessoas. E também uma pequenina para 15 pessoas. O Museu Carmen Thyssen parte da coleção está alojada no Palácio Vilallón, do século XVI. Também o Museu Carmen Thyssen também é constituído por 2 edifícios que compõem a junção dos 2 edifícios que compõem todo o museu. Possui 380 obras de pintura andaluza e espanhola também, principalmente do século XIX. O Museu Carmen Thyssen conta com salas privadas de 140 pessoas, 25 pessoas e 14 pessoas. Depois, falando do Museu Picasso. O Museu Picasso, para a vossa curiosidade, o Pablo Picasso era de Málaga, é a sua cidade natal, e este museu nasce da vontade de Pablo Picasso ter um museu na sua terra natal. Contém mais de 200 obras de arte, entre pinturas, esculturas, obras gráficas e cerâmicas. Está localizado cerca da Catedral e do Teatro Romano também. Possui um pátio com capacidade máxima para 120 pessoas que podemos usar para eventos. Agora, Castelo Santa Catalina. É um palacete do século XX, construído ao lado de uma fortaleza de 1624, com jardins e vistas espetaculares sobre a Baía de Málaga. Localizado num sítio privilegiado, conta com uma capacidade máxima para 450 pessoas. Agora sim, a Hacienda del Alamo. Basicamente é uma mansão que possui um pequeno palácio do ano de 1800. Conta com espaços para 550 pessoas exteriores, 450 pessoas, que é a imagem que podem ver em cima à direita, 150 pessoas em cocktail e 100 pessoas também sentados. Hacienda Nadales é um terreno de 50 mil metros quadrados, dos quais 21 metros quadrados compõem um jardim histórico de 1850, ou seja que podemos observar espécies
botânicas também nestes jardins, com o qual também torna um venue bastante apreciado nesse sentido. Conta com salas privadas para 650 pessoas 250 pessoas. Por outro lado, temos o Palácio de Limonar. O Palácio de Limonar é uma vila construída no final do século XIX, localizada na melhor área residencial de Málaga. Fica apenas a 10 minutos do centro da cidade, ou seja, que é bastante perto do centro da cidade. Possui uma área externa com capacidade para 500 pessoas. No entanto, tem salas privadas para 250, 50 e 25 pessoas. Bem, por hoje ficamos por aqui. Obviamente que temos uma oferta bastante mais diversificada, como eu vos falei anteriormente. De qualquer forma, estamos à vossa disposição.